E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, continuando sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa. Lei seca aqui do regimento interno, você é meu convidado, você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Tem uma série de aulas, veja a nossa aula 0, veja a nossa série de aulas de regimento interno. Lei seca, com algumas pontuações importantes de temas que podem cair na sua prova do concurso da Assembleia Legislativa. Vamos lá, antes, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, isso ajuda muito aqui na ideia do crescimento do nosso projeto. Vamos seguindo? Dando sequência aqui à nossa série de aulas sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, vamos falar então aí, portanto, do título 7, disposições diversas. Vamos então efetivamente dar sequência então aí, ó. Título 7, disposições diversas. Vamos falar então aí do capítulo 1 sobre a posse do governador e do vice-governador. Artigo 212. A sessão destinada à posse do governador e do vice-governador do estado do Tocantins acontece será solene, né, uma sessão solene. Parágrafo 1º. O governador e o vice-governador serão recebidos à entrada do edifício da Assembleia por uma comissão de deputados que será designado pelo presidente da Assembleia e que acompanharão até o salão nobre da Assembleia e posteriormente ao plenário. Parágrafo 2º. A convite do presidente, o governador, depois o vice, de pé com os presentes ao ato, proferirão o seguinte compromisso. É o compromisso do governador, né, e do seu vice para com a sociedade tocantinense. Então ele vai dizer o seguinte, esse aqui é a fala né? Prometo manter, defender, cumprir, fazer cumprir as constituições federais e estadual, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do Estado. Então, esse aqui é a mensagem. Isso aqui muito provavelmente não vai cair em prova, mas eu estou só passando porque faz parte do nosso regimento. Então, isso aqui é o termo de compromisso do governador e do vice na sessão solene de posse, né? Parágrafo 3º. Fim da sessão, governador, vice-governador serão acompanhados até a porta principal da Assembleia pela mesma comissão de deputados que havia lá atrás sendo designada pelo presidente, tá? Que acompanharão, então, a retirada-se, né, da Assembleia. Capítulo 2, ou segundo, né, do processo nos crimes de responsabilidade do governador e secretários de Estado. Artigo 203. O processo para destituição do governador do Estado por crime de responsabilidade representa por ato que atente a qualquer dos itens do artigo 41 da Constituição Estadual, que você vai dar uma olhada lá depois, terá início fundamentada e acompanhada dos documentos que a comprovem, né, no caso a improbidade, e de declaração de impossibilidade de apresentá-lo, mas indicando onde esses documentos estão, tá? Parágrafo 1º. O presidente da Assembleia, recebendo a representação com firma reconhecida e rubricada, folha por folha, em duplicata, enviará imediatamente um dos exemplares ao governador para que este preste informações dentro do prazo de 15 dias. Então ele receberá os autos, né, da denúncia e ele terá que explicar dentro de 15 dias para a Assembleia. Em igual prazo, promoverá a constituição de uma comissão especial. Tá? Nesse meio período será constituída uma comissão especial nos termos do regimento para emitir um parecer sobre a representação, também no prazo máximo de 15 dias. Ou seja, nesse momento onde o governador vai se defender, a comissão estará apresentando um relatório, né, um parecer, o que eles acham acerca daquela denúncia. Prorrogáveis por igual 15 dias, no caso, para a apresentação do parecer, né? A contar da instalação e, portanto, e da comissão. Parágrafo 2º.
O parecer da comissão concluirá por projeto de decreto legislativo declarando procedência ou não da representação. Então, são duas condições, né? Ele vai acatar ou não acatar a denúncia. Parágrafo 3º. O projeto de decreto legislativo publicado ou impresso em avulsos será incluído na ordem do dia, na sessão imediata. Na sua discussão, poderão falar 3 deputados por bancada, pelo prazo de 20 minutos cada um deles, tá? Parágrafo 4º. Encerrada a discussão do projeto, não será permitido o encaminhamento de votação nem questão de ordem. 5. Aprovado em escrutínio secreto pelo voto de 2/3 dos deputados da Casa, o projeto de decreto legislativo que conclua pela procedência da acusação nos crimes de responsabilidade, o presidente promulgará-lo e encaminhará uma via ao substituto constitucional do governo para que este assuma o poder no prazo em que está em vigor, né, na discussão da Assembleia Legislativa. No caso, no caso ao vice, né, o vice-governador, então, recebe uma cópia do documento, do parecer, do resultado, né, da votação que aconteceu lá na Assembleia, para que ele assuma o poder, né, passa a ocupar o cargo de governador no dia em que entrar em vigor a decisão da Assembleia. Naquele dia, então, ele passará, né, com a decisão de cassação, de afastamento do governador, o seu substituto imediato assumirá a posição. 6º. Declarada improcedente a acusação, será arquivada, tá? Se não tiver aprovação, será arquivada. Sucedendo o que preceitua o parágrafo 5º, passar-se-á ao julgamento, que deverá ser concluído dentro do prazo de 180 dias, após o qual o governador reassumirá as suas funções sem prejuízo do regular procedimento. Artigo 7º. Sucedendo o que preceitua o parágrafo 5º, passará-se ao julgamento, que deverá ser concluído dentro de 180 dias, após o governador reassumirá as funções, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Artigo 8º. O julgamento será proferido pelo voto secreto e não poderá impor outra pena que não a perda do mandato. Parágrafo 9º. O processo para o julgamento será, no que for aplicável, definido e regulado em lei especial pelo Presidente da República. Artigo 214. A solicitação do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para a instauração de processo nas infrações penais comuns contra governadores de estado será instruída com cópia integral dos autos da ação penal originária. Parágrafo 1º. Recebida a solicitação, o presidente despassará o expediente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, observadas as seguintes normas, que são: primeiro, perante a comissão, o governador ou o seu defensor terá o prazo de 15 dias, tá? Então, terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa escrita e indicar as provas. 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo. Inciso 3º. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e às instruções probatórias que entender necessária. Findas estas, proferirá parecer no prazo de 15 dias, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização e oferecendo o respectivo projeto de resolução. 4º. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação será lido no expediente, publicado no Diário da Assembleia, distribuído em avulso
e incluído na ordem do dia na sessão seguinte à de recebimento pela mesa. Parágrafo 2º. Se da aprovação do parecer por 2/3 dos membros, né? 2/3 dos membros, portanto, aprova, né, o parecer da Assembleia, resulta admitida. Parágrafo 2º. Se da aprovação do parecer por 2/3 dos membros da Assembleia, resulta a admissão e acusação, considerando-se a autorizada a instauração do processo, na forma do projeto de decreto legislativo proposto pela comissão. Parágrafo 3º. A decisão será comunicada ao presidente da Assembleia e ao Superior Tribunal de Justiça em 5 dias. Capítulo 3º. Da convocação de secretários de Estado. Artigo 215. Os secretários de Estado e o Procurador-Geral de Justiça poderão ser convocados pela Assembleia a requerimento de qualquer dos deputados ou comissão. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser escrito e indicar o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário. 2. Resolvida a convocação, o primeiro secretário da Assembleia entender-se-á com o secretário convocado, mediante ofício em prazo não superior a 20 dias, salvo deliberação em plenário, né, que pode mudar, né, pode antecipar ou adiar esse período. Fixado dia e horas da sessão que vai ser ouvido o secretário, onde ele vai comparecer para explicar, né, o objeto da convocação. Artigo 216. Quando um secretário de Estado deseja comparecer à Assembleia ou a qualquer de suas comissões para prestar espontaneamente o esclarecimento sobre matéria legislativa em andamento, a mesa designará para este fim o dia e a hora. Artigo 217. Quando comparecer à Assembleia ou qualquer das comissões, o secretário de Estado terá assento à direita do presidente respectivo. 218. Na sessão a que comparecer, o secretário de Estado fará inicialmente uma exposição do objeto de seu comparecimento, respondendo a seguir às interpelações de qualquer dos deputados. Parágrafo 1º. O secretário de Estado, durante sua exposição ou ao responder às interpelações, bem como o deputado, ao enunciar as perguntas, não poderão desviar-se do objeto convocado, nem responder a partes, né? Segundo, o secretário convocado poderá falar durante 1 hora, prorrogável uma vez por igual período, né? Por deliberação do plenário. Parágrafo 3º. Encerrada a exposição do secretário, poderão ser-lhe formuladas perguntas esclarecedoras pelos deputados, não podendo cada um exceder de 10 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá o prazo de 15 minutos, tá bom? Então, os deputados terão um prazo de 10 minutos para poder interpelar e questionar o convidado, ou o autor, né, que terá não 10, mas 15 minutos. Parágrafo 4º. É lícito ao deputado ou membro da comissão, autor do requerimento de convocação, após a resposta do secretário, a sua interpelação manifestada durante 10 minutos sua concordância ou não com as respostas dadas. Parágrafo 5º. O deputado que deseja formular as perguntas previstas no parágrafo 3º deverá inscrever-se previamente. 6. O secretário terá o mesmo tempo do deputado para esclarecer-lhe o que foi solicitado, ou seja, 10 minutos. Artigo 219. O secretário que comparecer à Assembleia ou a qualquer uma de suas comissões ficará, em tais casos, sujeito a normas desse regimento. Artigo 220. A Assembleia transformará a sessão em sessão especial toda vez em que o secretário de Estado ou qualquer outra autoridade
autoridade estadual comparecer ao plenário. Artigo 221. As normas para o processo de julgamento de secretários de Estado por crime de responsabilidade conexos com os do governador serão as mesmas estabelecidas para este. Parágrafo único. Importa em crime de responsabilidade a falta de comparecimento do secretário, sem justificação, quando convocado pela Assembleia Legislativa. No caso, ele tem que comparecer. Se ele não comparecer lá, ele estará incorrendo no crime de responsabilidade. Beleza, galerinha? Falamos aí, portanto, da convocação de secretário, da posse, do processo, né, de crime de responsabilidade do governador e de secretários, e falamos também sobre a posse do governador. Em seguida, com a nossa série de aulas do regimento, a lei seca aqui do regimento interno da Assembleia Legislativa, e claro, com algumas observações para você na prova. Valeu, galera, até a próxima.